você, novamente, neste dia, a abrir a palavra de Deus. Não foi combinado, viu, igreja? Salmos de número 100. Abra aí. Abra aí. Salmos de número 100. Nós vamos ler ele inteirinho. Ele é curtinho. Mas tem aqui um chamado maravilhoso para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos ler os versos 1 e 2, todos juntos? Vamos lá, igreja? Bem bonito para o Senhor. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Podeis assentar. Que Deus os abençoe na ministração da palavra nesta noite. Celebrai com júbilo ao Senhor. No tempo presente, a terceirização tem ganhado um espaço muito grande, principalmente nas empresas, né? A empresa, ela deseja, né, baixar o impacto que ela tem sobre a sua folha de pagamentos, e ela acaba terceirizando aqueles serviços que não são relacionados diretamente ao seu objetivo final, né? Então, uma empresa que produz tecidos, ela não precisa ter funcionários que trabalhem no restaurante, ela não precisa ter na sua folha de pagamentos funcionários que trabalhem na limpeza, né? E todas essas atividades periféricas. Ela faz, obviamente, ela tem a necessidade de possuir funcionários relacionados, né, à elaboração do tecido, mas todo esse trabalho, que eu poderia dizer periférico, ele acabou com o passar do tempo, né, e virou uma prática muito comum, de ser objeto de terceirização. Então a empresa, ela dispensa aqueles funcionários próprios que desempenham essas funções, e elas passam a ser desempenhadas por outros funcionários que até parecem ser, né, como os anteriores, mas não são. Por quê? Porque o vínculo empregatício não é com a empresa, e sim com uma empresa que trabalha com mão de obra terceirizada. E por que eu estou falando de terceirização, né? Porque essa prática de se terceirizar algo acaba ganhando contornos um pouco maiores à medida que ela avança sobre práticas cotidianas ou situações que são de nossa responsabilidade, mas que por uma situação de você não querer lidar com aquilo ou trabalhar com aquilo, né, então você terceiriza, e às vezes com resultados terríveis. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia tem muito pai e mãe terceirizando a educação do filho. Não enxerga, né? Não enxerga a necessidade de educar o filho nos caminhos do Senhor desde a juventude, de se preocupar com o estudo, de se preocupar com quem se relaciona, acaba terceirizando para a escola, para o professor, para um tutor, ou até mesmo para a igreja. A igreja tem um papel fundamental, mas não é papel da igreja educar o seu filho ou a sua filha, né? Mas aí os desvios, foi porque lá na igreja ensinaram errado, porque o professor não alertou isso, aquilo, ou seja, também não quer assumir o ônus do seu erro
e terceiriza a culpa. Então veja que a terceirização é algo relacionado muito à prática profissional, ganha contornos na nossa vida cotidiana, por quê? Porque o inimigo é astuto, aí ele começa a plantar essas ideias de terceirização também em coisas que seriam de nossa responsabilidade. Nós caímos como um peixe que é fisgado, né? Facinho, às vezes, os incautos caem nessa e acabam pagando um alto preço. E isso também alcança a nossa vida espiritual. Acaba alcançando a vida espiritual. Por quê? Por falta de conhecimento, o crente, ele acaba abrindo mão de determinadas práticas, até mesmo se julgando incapaz de praticar aquilo, e às vezes até, né, passando e transferindo a responsabilidade para quem tem vida ministerial ou está acostumado com aquilo. Vou citar um exemplo para você, antes de entrar naquele que é o objeto da nossa ministração dessa noite. Por exemplo, oração. Ah, tem um irmão lá que ora, que é consagrado, vou pedir para ele orar. Pede, não tem problema nenhum nisso, viu, igreja? Não tem nada errado até aí. Pede para a pessoa interceder, para a pessoa orar pelo seu pedido de oração. Mas às vezes ela mesma não ora. Pasmem, ela mesma não ora, ela pede para o terceiro, mas ela não ora. Ah, Edu, eu peço para o terceiro e eu também oro. Ótimo. Aí eu pergunto a você, e quando o problema não é seu, é com o seu irmão? Você se preocupa realmente em interceder pela vida dele? Você toma o problema do seu irmão como um problema seu e busca a face do Altíssimo em amor, em companheirismo e em comunhão com o seu irmão? Você tem vida dedicada em oração pela vida do próximo? Você sente as dores do seu irmão quando ele está passando dificuldades? Então o inimigo ele vai disseminando essas coisas. Não, os consagrados é que oram. Eu estou na retaguarda. Eu não sei como orar. Tem gente que dá essa justificativa. Eu não sei orar. Às vezes tem anos de igreja, eu não sei orar. E aí nós chegamos no louvor. Repita aqui o título da ministração dessa noite. Celebrai com júbilo ao Senhor. Esse é o título. E está aí no Salmos de número 6, certo? Que nós acabamos de ler. E o que diz no complemento, o que diz a palavra de Deus, no complemento do celebrai com júbilo ao Senhor? Todos. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Está aí ou não está? Todos os moradores da terra, todos são chamados a louvar. É muito bonito, é lindo ter a nossa equipe, ter uma banda, ter um músico, ter um solista, um dueto, um trio, um quarteto. Tudo isso é maravilhoso. Mas sob muitos aspectos também foi se plantando a ideia no seio da igreja, uma ideia maligna, que só os músicos, só os de boa afinação, só os de boa voz, só os que sabem tocar, é que são elegíveis a louvar o Senhor. E mais uma vez, como eu já citei agora, a gente cai como um peixinho. A gente passa a acreditar nisso. Ah, minha voz é tão ruim. Ah, mas eu sou tão desafinado. Olha, quando eu canto no banheiro lá de casa, eu gero uma revolta dentro da minha casa. Porque o pessoal não aguenta ouvir uma voz tão desafinada, tão complicada como a minha. Quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Às vezes a sua voz desafinada, os seus poucos recursos para entoar um louvor podem ser terríveis para os seres humanos, mas o Senhor, Ele olha o coração, Ele está atento ao verdadeiro e genuíno louvor que sai da sua boca e Ele recebe para a honra e glória dEle. Portanto, não feche a sua boca, não cale,
o seu louvor, não arrefeça a sua disposição de honrar, glorificar e exaltar o magnífico Deus da sua vida. Louve-o, entoe cânticos de louvor a Ele, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Olha só, nós lemos os Salmos de número 100. E é óbvio que o livro de Salmos está recheado, impregnado de louvor ao Senhor. E nós vamos usar alguns textos do livro de Salmos, para embasar aquilo que vai ser ministrado, como já usamos aqui os Salmos de número 100. Mas nós vamos ver outros textos com uma riqueza e uma profundidade tremenda, que mostram e revelam a cada um de nós. Nós não podemos negligenciar o louvor, a exaltação ao Altíssimo. Vejam só, Salmos de número 150. Vá lá, nós estamos no Salmo de número 100, e eu convido você a ir até o último Salmos. O último capítulo é o 150. E você que está aí na sua casa, quando você estiver acompanhando o culto, não se intimide, meu irmão, minha irmã. Exalte ao Senhor, glorifique-o com a força dos seus pulmões, com toda a disposição, porque o Senhor, Ele se alegra com tudo isso. Vejam, Salmos de número 150, versos de 1 a 6, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Repita comigo o verso de número 6, vamos lá. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu não sei o que você entende quando você lê uns salmos como esse. Tudo quanto tem fôlego, a nossa vida precisa estar pautada em louvor. Nós não podemos nos esquecer que há um valor imenso para Deus quando Ele observa um verdadeiro adorador, uma pessoa realmente com o seu coração derramado, entoando cânticos de glórias ao Senhor. Tudo isso é precioso para Ele. Então há aqui na palavra um grande chamado para mim e para você. Sabe, momento de louvar não é momento de apreciar, não é momento de ficar de braços cruzados, não é momento de ficar com a sua boca fechada. Muitos se tornam críticos de louvor ao invés de praticantes de louvor. Hoje o louvor não estava tão bom assim. Pergunto a você que já proferiu essa frase: Deus te disse isso? Foi Deus quem te disse? Porque saiba, o louvor não é para você. O louvor é para Deus. Quem tem que se alegrar do louvor, ou não gostar do louvor, é Ele. É Ele. Nós não nos tornamos críticos musicais. Hoje não tocou aquele louvor que eu gosto
tanto. Então hoje o culto não foi completo. Ele vai ser completo quando você entender que louvor é momento de glorificar, de exaltar, de elevar a sua voz aos céus, adentrar no trono de graça de Deus e prestar a Ele a genuína adoração que deve brotar do coração, da mente do verdadeiro adorador. Deixe de ser crítico. Todo mundo sabe, por exemplo, que eu gosto de um som mais ritmado, de uma bateria mais pesada, de uma guitarra distorcida. Todo mundo sabe disso. Já falei aqui inúmeras vezes, não é segredo para ninguém, não. Se colocar o G3 aqui para fazer o louvor, eu vou dar uns pulos aqui, que vocês vão. Vai ser que nem Davi, quando adentrou em Jerusalém, saltando na frente da arca. E a Bíblia fala que ele estava seminu, né? E a mulher dele, a filha de Saul, se escandalizou com aquilo. Mas a alegria de Davi era tão grande, a manifestação de poder era tão grande, a unção do Espírito era tão grande, que ele pulava, ele não se continha, ele não conseguia ficar parado. Por quê? Porque ele estava diante do Deus poderoso. Nós não podemos nos conter. É nessa hora que a gente precisa fazer o nosso melhor. O melhor. Diga mais uma vez, igreja: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos lá, todos juntos, vamos lá? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. Por quê? Por quê? Salmos de número 22. Volta. Então nós estávamos próximos do meio, livro de Salmos, fomos para o final, e agora nós vamos próximos do início. Veja o que diz Salmos de número 22, verso número 3. Vamos fazer essa leitura juntos? Só o verso 3, vamos lá? Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Segunda vez, vamos lá. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores, amém? Deus habita em meio aos louvores, amém, igreja? Vejam, o Salmos de número 22, ele começa de uma maneira diferente. Davi está realmente angustiado. Se você ler o verso 1 e 2, ele até mesmo se diz abandonado, esquecido. E parece que esses salmos, ele vai enveredar por uma linha, né, de derramamento, de condição existencial, de problemas. Mas aí chega no verso 3, dá uma guinada. Por quê? Porque ele fala justamente isso que nós acabamos de ler. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Sabe por quê? Porque vem à memória de Davi o que os seus antepassados viveram e fizeram. Se você ler a continuidade desses salmos de número 22, você vai ver que ele começa a relembrar como os seus antepassados venceram. Eles clamaram a Deus, eles confiaram em Deus, e eles viram a ação poderosa de Deus, e eles glorificaram a Deus. Então, por isso essa expressão, que Deus habita no meio dos louvores. Por quê? Porque o povo clamava, vinha a ação poderosa, e o povo em júbilo exaltava o Deus poderoso. E no final desses salmos, de número 22, ele diz o seguinte, vamos ler aqui, ó, o que ele fala, do 23 ao 26, ele diz assim: vós que temeis ao Senhor,
louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Deus habita no meio dos louvores. Igreja, não ignore isso. Não terceirize. Componha com aqueles que estão à frente do ministério. Componha com aqueles que têm boa voz, que participam de corais, que participam de toda a sorte de expressão e de louvor ao Senhor. Mas não permita que o inimigo faça cessar a tua boca. Entenda, entenda. O Senhor está habitando em meus louvores. Quando a sua voz profere e entoa um louvor ao Altíssimo, ali Ele está, ali Ele vai receber, ali Ele vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. Nós não podemos ficar de boca fechada. Nós não podemos deixar essa prática de lado. Nós não podemos ser fisgados pelo mal, nesse sentimento de que só alguns, não, eu sou do exército do Deus vivo, como o povo bradou, o povo ouviu a buzina diante das muralhas de Jericó, mas Deus deu Jesus. Deus deu Jesus, por quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. E quando Ele deu Jesus, e Jesus veio, se tornou homem, e padeceu na cruz do Calvário, ali estava estabelecida a nossa vitória, o nosso triunfo maior sobre as hostes do mal, sobre uma eternidade garantida, com pranto e ranger de dentes. Não, essa realidade acabou. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. Isso precisa te motivar. Isso precisa te alegrar dia após dia. A vida aqui vai cessar, mas quando ela cessar aqui, nós vamos estar ao lado do Pai. Nós vamos estar num lugar infinitamente melhor. Melhor do que tudo aquilo que nós podemos imaginar e que exista aqui. Portanto, nós precisamos permitir, não que as circunstâncias norteiem a nossa boca, eu amaldiçoar esse dia, esse tempo, eu temer pelo que o vírus pode fazer na minha vida. Não. Quando eu acordar de manhã, eu tenho que glorificar a Deus, porque eu estou respirando, porque eu estou vivendo, porque é mais um dia que Ele me dá, para que eu possa aqui na terra fazer aquilo que Ele tem proposto para que eu faça. Eu preciso me alegrar com a minha família, eu preciso me alegrar com as coisas que Ele tem me concedido, eu preciso me alegrar porque eu tenho fôlego, eu tenho disposição para caminhar, para seguir adiante, para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Eu preciso abrir a minha boca e confessar: Senhor, falta forças, falta disposição, mas eu te glorifico e te exalto, porque você vem com o Espírito Santo, meu Pai, e preenche o meu vazio, a minha dificuldade, e me impulsiona para a vitória. Eu tenho que ter esse sentimento, igreja. Eu tenho que ter essa disposição. Eu falei que a gente ia fazer um bate-bola aqui. Vamos lá em Êxodo 15. Você já ouviu falar do Cântico de Moisés? Conhecia? Se não conhecia, vai conhecer agora. O Cântico de Moisés
o líder Moisés entoou um cântico ao Senhor. Está lá em Êxodo 15, de 1 a 19. E depois que ele entoou esse cântico, Miriam começou a dançar, começou uma grande festa. Mas olha o que Moisés falou aqui. Olha o que diz aqui a palavra. Então, Êxodo 15, eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho e os egípcios tinham perecido na sua tentativa de seguir o caminho. E aí vem o capítulo 15 de Êxodo e diz assim: então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos seus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoder-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos Moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o povo haja passado, o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros, com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Verso 9. O verso 9 fala a respeito do que os egípcios queriam fazer com os hebreus. Mas eu afirmo para você, o verso 9 sintetiza exatamente o que Satanás quer fazer com cada ser humano nessa terra. E eu vou reforçar o que está lá. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Essa era a expectativa do inimigo. Mas o Senhor
no seu braço forte, ele abriu o mar vermelho, né? Para o povo passar. O Senhor mandou Jesus para te salvar, meu irmão, para te salvar, minha irmã. E quando o inimigo quis vir em perseguição, e quando o inimigo quis vir se fartar dos seus erros, te acusar na fronte, dizer que você não serve para nada, que você não presta para nada, ele encontrou estampado na frente da sua vida o sangue precioso de Jesus. O sangue carmesim que escorreu naquela cruz, que foi derramado na inteireza naquela cruz. Ele bateu de frente com esse sangue, e quando ele bateu ali, ele sucumbiu, assim como a água do mar fez o exército de Faraó ir para o fundo, como diz Moisés, como chumbo, ele bateu numa torre forte, numa sustentação que ele não pode derribar, que ele não pode conter. Ali ele foi derrotado, ali a morte foi tragada, e a vitória é sua, meu irmão, a vitória é sua, minha irmã, que da sua boca brote um genuíno louvor de vitória, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu venho de uma geração que não tinha tantos recursos como esse que nós temos hoje. Os instrumentos, talvez se eu der uma olhadinha aqui, ó, já vi o teclado ali. Os instrumentos eram nacionais. Já bati o olho ali, já vi instrumento importado, de excelente qualidade. E na minha época, a Giannini era, nem sei o que aconteceu com a Giannini, né? Giannini era o melhor que tinha. Quem é músico aí, né? Quem tinha uma guitarra Giannini, poxa, estava bem. Instrumento importado, nem pensar. Prato, paste, essas coisas, a gente sonhava. Era o prato que você batia, você era barulho de lata mesmo. Pá! Fazia esse tss, pá! Parecia lata, né? Os louvores eram os famosos corinhos. Quem lembra dos corinhos? Eles não tinham, né, um arranjo muito elaborado. Não eram assim, uma coisa que era difícil de lembrar. Você memorizava fácil. Os Salmos de número 100, por exemplo, foi o primeiro, eu posso dizer que foi o primeiro salmo que eu decorei, porque tinha o corinho. Ou você não cantou, você que é da minha geração, você não cantou assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. E aí eu gostava, dá uma pausa aí, eu gostava porque dividia a voz, né? Dividia a voz, aí os rapazes de um lado, as meninas do outro, e ficava aquela coisa bonita, né? A gente era solteiro, e a gente ficava ouvindo o som, a voz feminina, né? E aí se já tinha interesse lá numa menina, já ficava meio de olho, cantava junto, ó, tô de olho aí, né? E aí tinha essa divisão de vozes, que vinha, né? Porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Quantas vezes nós não cantamos? E havia um chamado para a gente glorificar. Eu lembrei daquele do Vencedores por Cristo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação.
anunciai entre as nações a sua graça, oh glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí vinha repeteco, e a gente cantava. E a gente não ficava com medo, não. A gente não ficava com medo, não. Ah, tem a voz feia. Ninguém se importava com isso, não. Olha só, tem mais um aqui. Esse aqui eu até fiquei em dúvida, e eu peguei a letra dele. Ele é curtinho. Eu até fiquei em dúvida aqui, porque no Google mostra que ele seria dos carismáticos. Mas eu falei, meu Deus, eu fiz as contas, eu falei assim, não, peraí, eu estava lá na Presbiteriana, eu fui no primeiro acampamento, a gente cantou esse louvor, eu era moleque, não pode ser, tem gente aí se apropriando, viu, tem gente aí se apropriando, mas diz assim, ó, quem sabe canta, porque esse aqui também dividia as vozes, era bonito, olha só, diz assim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Faltou voz, né? Em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá. Olha que bonito agora. No meio dos louvores, Deus está. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória este lugar. Vem louvar, vem louvar. Mais uma vez, vamos lá. Vem louvar. Da tua boca tem brotado o genuíno louvor ao Altíssimo. Seja sincero. Seja sincero. É lógico, né? Você pode dizer assim, poxa, Moisés, né? Naquele momento de júbilo, poxa, o mar tinha se aberto. E o povo passou em terra seca e eles viram o inimigo ser derrotado daquela maneira tão emblemática por Deus. Mas o povo se esqueceu do Deus que os libertou do Egito, se esqueceu do feito do Mar Vermelho, se esqueceu do suprimento que Deus dava todos os dias, se esqueceu daquela visão maravilhosa que foi ver o monte fumegando e a glória do Senhor se manifestando no momento em que Moisés subiu e ficou impaciente e glorificou um bezerro. Arão,
faça um bezerro. Não, pediram que Arão fizesse o que desse na telha dele. E Arão fez um bezerro. E eles falaram: esse é o nosso Deus. Então vejam que as circunstâncias, as coisas desta vida, elas nos fazem esquecer. No que diz respeito a Deus, nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de lado. Sabe por quê? Porque nós perdemos a bênção. Nós perdemos a bênção. Tudo isso que nós cantamos é tremendo. O que nós entoamos antes aqui é tremendo. Mas eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você saia daqui, você vá para sua casa, e amanhã começa uma semana nova. Você comece a semana glorificando, exaltando. Que você acorde amanhã e você ouça: vem louvar. Vem louvar, meu filho. Vem louvar, minha filha. Porque eu habito em meio aos louvores. E Deus não colocaria isso na Bíblia se fosse algo de quinta categoria. Tudo que está na palavra é de primeiríssima categoria. É de primeiríssima para nós. E quando Ele fala: meu filho, eu habito no meio dos louvores, tudo quanto tem fôlego, me louve. É porque Ele quer que você, ao praticar, você se una a Ele. Você se una a Ele num cântico soberano e poderoso de triunfo contra todas as dificuldades, todas as mazelas, todos os problemas dessa vida. É isso que Ele quer. Ele não quer ver você errante. Ele quer ver você participando de um grande banquete, de uma grande mesa, onde Ele está ali para servir, para contar com você e dizer assim: vem, filho amado, vem, filha amada, eu te recebo como bem-aventurado. É isso que está reservado para os verdadeiros adoradores. Será que você compreende isso? Vamos ficar em pé. Eu vou deixar o Hamilton escolher aqui. Não sei, Hamilton, o que pode sair agora, mas vamos louvar, vamos entoar um cântico poderoso e maravilhoso ao Senhor. E depois nós vamos orar, consagrando este momento, consagrando as vidas de todos aqueles que estão presentes e esses que estão nos acompanhando, para que o louvor jamais cesse das nossas bocas, mesmo no momento de trevas intensas, que nós nos recordemos que Jesus, na cruz, Ele teve um momento em que até mesmo a presença de Deus se afastou dele. Tamanho era o peso do pecado, mas Ele foi até o fim, por amor a cada um de nós. Então vamos louvá-lo. Nós acabamos de cantar aquele que era, que é e que há de vir. Que era, nós sabemos tudo que Ele já fez. Que está fazendo agora, nesse exato instante, porque Ele atua em favor daqueles que o glorificam e que o exaltam e que o buscam em espírito e verdade. E já podemos cantar aquilo que Ele há de fazer, porque jamais uma promessa do Senhor deixou de ser cumprida. Aquilo que Ele afirmou vai acontecer para a honra e glória dEle. Vai acontecer. E eu já o glorifico por aquilo que não só Ele está fazendo e pelo que Ele fez, mas por tudo que Ele vai fazer. Ele é o Deus da nossa vitória, igreja. Não arrefeça a sua disposição. O inimigo está derrotado para a honra e glória do Senhor. A vitória é nossa. Em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos orar. Pai, oh meu Pai, naquele culto, Senhor, em que Tu dissestes
claramente a minha vida. Meu filho, você vai pregar sobre louvor. Tu sabes qual foi a minha reação? Eu fiquei pasmo. Senhor. E eu disse: meu Pai, o que eu vou falar sobre os louvores? O que eu vou trazer de reflexão sobre isso? E o Espírito Santo desnudou a palavra, Pai. Trouxe a minha reflexão, a minha memória. Muitas das coisas, uma parte talvez muito pequena, mas que sintetiza o valor que tu dás aos louvores, Pai. Que a tua igreja jamais, Pai, jamais se esqueça disso. Que a tua igreja prevaleça na fé, na meditação da palavra, na oração e no genuíno louvor, meu Pai. Que ao adentrarmos neste santuário, quando vermos esta equipe tão bem postada, e dominicalmente, às quartas-feiras, em cada programação, quem assume o louvor aqui está sempre muito bem preparado, porque quer fazer o melhor para o Senhor, tem prazer em apresentar o melhor louvor ao Senhor. Que isso possa se propagar nesse santuário, Pai. Que nós não tenhamos, Pai, ninguém indiferente, ninguém de braços cruzados, ninguém bocejando, ninguém de olhos fechados pensando em quaisquer outras coisas, enfadado. Não. Que nós abramos as nossas bocas e que numa composição única, em uníssono, Pai, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja entronizado. Santo, santo, santo é o Senhor. Que nos nossos lares, Pai, os vizinhos ouçam vozes, ouçam o estrondo do teu povo glorificando no meio da pandemia, no meio do caos, no meio da dificuldade, Senhor. Ah, Deus, me vem à lembrança aquele cântico: sou feliz, Pai. E nós ouvimos deste púlpito aqui a maneira como ele foi redigido. Aquele homem, ele havia perdido toda a sua família, Pai, e ele passava no naufrágio, no local do naufrágio, e ele foi capaz de entoar ao Senhor um cântico que dizia: sou feliz por Jesus, meu Senhor. Ah, Deus, que esse mesmo espírito, essa mesma disposição possa brotar nos nossos corações, e que nós jamais, até que os nossos dias se encerrem aqui nesta terra, jamais da nossa boca cesse o louvor. Pelo contrário, que possa ser um contínuo, e que até os nossos últimos momentos nós possamos, se não pudermos falar, mas que possamos pensar quão bom e quão maravilhoso é o Senhor, quão tremendo é o Deus da minha salvação, quão genuíno é o amor de Cristo. Eu estou perecendo aqui, mas eu tenho a certeza, estou indo para a glória, ao lado do meu Pai. Que do nosso lado jamais cesse esse cântico. E eu oro com os meus irmãos e irmãs, fazendo esse voto diante do Senhor, de que aqui esteja realmente constituído um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome do justo, sublime, poderoso e digno de todo louvor, de toda glória e de todo poder, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, glorifique-o, exalte-o.